Fala, galerinha do YouTube, como vocês estão? Essa história que eu vou contar aqui no meu canal hoje, eu ouvi ela num canal chamado Território Obscuro, aqui desta plataforma mesmo. Um canal muito top, ótimas histórias, um excelente narrador, e eu quero dar todo o crédito para este canal. Eu vou recontá-la aqui no meu canal porque eu confesso que quando eu ouvi, eu fiquei impressionado com essa história. Ela realmente é uma história assustadora e uma história muito boa. E eu vou contar essa história para vocês em duas partes. Hoje a parte 1 e no próximo vídeo a parte 2. Bora pro relato? Esta é uma história real. Era tarde da noite e estava um breu total lá fora. Mas os meus cães nos deram a oportunidade de sair daquela situação com vida. Assim, o senhor Gesiel começou a nos contar o que ele passou há 50 anos atrás. Eu era um rapaz de 19 anos na época. Foi no ano de 1970, para ser mais exato. Eu e o meu pai e outros moradores de um pequeno povoado em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, fomos contratados por um fazendeiro que havia comprado as terras vizinhas para nós desmatarmos, para que ele pudesse fazer novos pastos para o seu gado. Este fazendeiro, por nome de Genivaldo, tinha um filho pelo nome de Cristiano. Ele tinha a minha idade e era o orgulho do fazendeiro. E ele tinha uma outra filha de 6 anos de idade, a Crislene. E como ele costuma dizer, essa é a filha da minha velhice. Cristiano era o orgulho do pai, pois ele estava estudado para ser pecuarista. E também havia feito um curso de administração, para assim poder tocar os negócios do pai. E apesar de ser um jovem rico, Cristiano era muito humilde e não parecia ter o dinheiro que tinha. Logo, nos tornamos os melhores amigos do mundo. E assim, começamos a desmatar aquelas terras. Cristiano, que estava de férias da faculdade, às vezes ele ia com a gente para fazer o reconhecimento daquele lugar, para saber onde seria um bom lugar para fazer as pastagens. A área era muito extensa e de difícil acesso, mas nós estávamos dando conta do recado. Em uma sexta-feira à tarde, Cristiano me convidou para ir a uma festa que ia acontecer em um município vizinho, chamado Itapura, cerca de uns 22 quilômetros ou mais de onde estávamos. Meu pai aconselhou a não ir, pois a distância era muito longa e a volta poderia ser perigosa. Cristiano o tranquilizou e disse que iríamos na picape do seu pai e que a festa não terminaria tarde, pois apenas era uma pequena confraternização dos amigos da faculdade. O meu pai, o senhor Germano, acabou concordando e confesso que eu fiquei eufórico com a ideia de ir em uma festa, pois até então eu só tinha ido a forrós, arrasta-chinelo, ali mesmo no povoado. Saímos de casa lá por volta de 5:30 da tarde. Cristiano me deu um par de roupas dele, pois eu não tinha nada para usar, e também me emprestou um par de botas. Mas ele teve o cuidado de me dar algo que os amigos dele não reconhecessem, para que eu não ficasse envergonhado. Ele ia pelo caminho me dizendo que eu iria gostar dos amigos dele e que estava torcendo para que a moça que ele gostava também estivesse na festa, já que ele convidou, mesmo ela não sendo da faculdade. Quando chegamos, já havia bastante pessoas na festa e Cristiano me apresentou a todos e eu pude perceber que eram todos boas pessoas. E foi quando os olhos do meu amigo Cristiano brilharam e eu pude ver o motivo daquele brilho, pois no salão entrou a moça mais bela que eu já tinha visto, morena, de longos cabelos negros e lindos olhos verdes. O meu amigo disse, quase gaguejando:
É ela, a minha amada Glória. E junto com ela estava sua prima, Ana Cláudia. Também muito bonita, mas não igualava a beleza da sua prima. Eu fui apresentado às duas naquela noite. E eu pude dançar com uma das moças mais bonitas da festa, a Ana. Foi por volta das 22 horas que aquele sujeito entrou no salão, todo maltrapilho e todo mal cheiroso. E ele pediu algo para comer. Deram para ele um prato de quitutes e um copo de refrigerante. E depois pediram para que ele saísse do local, pois era uma festa somente para convidados. Aquele homem permaneceu ali, e por mais que pedissem, ele se recusava a sair. Eu estava do outro lado do salão, ao lado do Cristiano e das meninas, e eu não vi como a confusão começou. Mas, como eu era um rapaz corpulento da época, e também queria chamar a atenção de Ana Cláudia, eu coloquei aquele sujeito para fora. Glória e Ana saíram logo atrás para ver a confusão. E foi quando aquele sujeito asqueroso colocou os olhos em Glória. E ele disse que ela tinha um cheiro delicioso e que dava água na boca. E ao ouvir isso, o meu amigo Cristiano partiu para cima do sujeito e começou a lutar com ele. Eu precisei entrar novamente na briga, pois o meu amigo estava levando a pior. E depois da surra que levou, aquele homem saiu dizendo que iria nos matar. Ele virou as costas e caminhou em direção ao matagal, que havia do outro lado da rua. Voltamos para o salão, mas em seguida resolvemos ir embora, pois o meu amigo estava com as roupas manchadas de sangue. Nos despedimos de todos e fomos embora. E cerca de uns 20 minutos depois que pegamos a estrada, Cristiano notou uma movimentação no meio do mato, bem ao lado da picape. A princípio, ele não falou nada comigo, mas eu percebi que ele havia aumentado a velocidade. Então eu pedi para ele diminuir um pouco antes que sofrêssemos um acidente, pois a estrada estava escura e era esburacada. Então ele falou que por alguns quilômetros ele estava sendo seguido por uma coisa que vinha por dentro do mato. E ele pediu para que eu pegasse uma espingarda atrás do banco e um revólver no porta-luvas. E depois de me certificar que as armas estavam municiadas, Cristiano parou a picape e descemos com as armas engatilhadas, apontando para o mato. Mas nada pudemos ver. Mesmo assim, Cristiano disparou 2 tiros com a espingarda, mas nada aconteceu. Nós continuamos a olhar para o mato, mas nenhum movimento nele. Subimos novamente na picape e retomamos o nosso caminho. Cristiano chegou a dizer que talvez estivesse imaginando coisas. De repente, pelo retrovisor, pude ver uma enorme criatura correndo atrás da picape. Então eu gritei para o Cristiano acelerar o carro, e assim ele fez. Mas ao mesmo tempo que o carro ganhava velocidade, aquela coisa também aumentava a sua. E foi quando no sentido contrário vinha um caminhão, e o farol clareou aquela coisa. E o caminhoneiro deu uma buzinada tão alta quando viu aquela criatura, que ela saltou para o meio do mato. Tenho certeza que aquele motorista teve o que contar para sua família quando chegou em casa.